Então, o grande desafio aí das lideranças é como embarca, né, as equipes naquela cultura, no mesmo propósito, em momentos tão distantes, né? Ela é formada em pedagogia, atuou por anos no RH do setor de comunicação e há 6 anos é presidente da BRH Rio. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje, no Identidades de Sucesso, Lúcia Madeira. Lúcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia, pelo convite. Seja bem-vinda ao ECOA PUC Rio, onde a gente está aportado agora, o Identidade de Sucesso, na sua 5ª temporada, está aqui num núcleo de inovação e tecnologia, onde funciona a Apple, Petrobras, grandes empresas, e a gente está com a felicidade de estar aportado aqui nesse momento. Então, seja muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Gostei muito de conhecer esse ambiente aí de inovação. Lúcia, para a gente começar, Lúcia por Lúcia, como é que foi a sua trajetória? Olha, eu entrei para a faculdade com o objetivo de fazer pedagogia. Eu gostava muito de pessoas e gostava de educação. Nunca me imaginei trabalhando numa área corporativa em grandes organizações. Mas uma coisa leva a outra e fui parar inicialmente como estagiária de empresas na área de treinamento, que normalmente é a porta de entrada para quem vem de educação. E é uma área muito interessante, né, que permite que você se desenvolva em várias facetas, né? A gente tem profissionais de todas as áreas, psicólogos, economistas, advogados, e a área de recursos humanos ela começa desde o momento que a pessoa entra numa empresa, né, naquela captação, onde você faz o recrutamento e seleção, depois todo o desenvolvimento da carreira, treinamentos, e também toda a parte legal, de saúde, de diversidade, e as questões da transformação digital, das mudanças constantes. Então, é uma área que não tem monotonia, a gente está sempre com um desafio pela frente. Uhum. E nessa sua jornada, você ficou durante anos trabalhando para o Grupo Globo de comunicação. Isso, eu comecei pela TV Globo, depois passei pelo jornal, pela holding, e finalmente na Fundação Roberto Marinho, onde eu fiquei 15 anos e fiz projetos com pessoas incríveis, né, na área de educação e de patrimônio aqui, os museus aqui da região do Porto do Rio de Janeiro. Então a gente fez muita coisa bacana e esse terceiro setor é muito, muito interessante. Eu acho que é uma contribuição importante da sociedade. Sim, com certeza. Você sente alguma diferença entre atuar em RH no terceiro setor e atuar no RH de empresas? Olha, hoje em dia o terceiro setor tinha uma visão mais romântica. Antigamente, pessoas queriam fazer o bem. Hoje se tem uma visão mais profissional do terceiro setor, né? A gente tem aí trabalhos incríveis, a gente está vendo agora, né, com essas enchentes lá no Sul, toda o profissionalismo de equipes aí que são da doação da cidadania, gerando falcões, a CUFA, várias outras entidades que trabalham no terceiro setor, mas nem por isso são menos profissionalizadas. Então, hoje acredito que as ONGs elas também procuram se profissionalizar, ter modelos de gestão que permitam replicar e dar agilidade ao trabalho que eles fazem. Senão fica uma coisa muito dependente da boa vontade das pessoas e você precisa ter uma estrutura mais organizada para isso. É verdade. Mas é claro que você trabalhar com um propósito, a diferença são empresas sem fins lucrativos. Uhum. Então isso já faz, o nível de cobrança é outro. E outra é que você tem um propósito claro e que une as pessoas. Então você tem uma adesão, uma mobilização muito maior. Lá na frente você falou um pouquinho sobre cada setor, cada segmento que atua dentro do RH, ou seja, o RH é super amplo. O que é a BRH? Porque a gente tem a nossa audiência ela é formada por profissionais, mas de diversos segmentos, né? Então, nem todos estão muito acostumados com o RH especificamente. Então, o que representa a BRH? Então, a BRH é uma associação dos profissionais da área de recursos humanos. Da mesma maneira que você tem associações que reúnem engenheiros, advogados, médicos e outras profissões, que são muito importantes para você fazer essa transmissão de conhecimento, né? E no nosso caso de recursos humanos, como a gente lida com tantos assuntos diferentes, é muito importante a gente ter visão de o que cada um está fazendo na sua empresa, o que deu certo, qual é a prática que você recomenda. E também a gente poder se adaptar à velocidade das mudanças, né? Não só as questões legais, porque elas surgem a toda hora, como as questões das mudanças
do dia a dia das pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente ter um grupo. E é um grupo de voluntários. Então, uma organização, instituição sem fins lucrativos, que depende toda a sua gestão, como eu, o conselho e a diretoria é formada por executivos de empresas que atuam na área de recursos humanos e que doam o seu tempo para difundir esse conhecimento. Mas acontece um benchmark ali muito interessante. Não, isso é o prazer em si. Eu acho que você está aprendendo, é sempre uma mola propulsora aí para você buscar isso. E é uma coisa que eu recomendo para qualquer atividade, tá? Eu acho que os profissionais que estão aí nos vendo, assim, procure sempre estar ligado à atividade do seu setor, conhecer congressos, reuniões, entidades de associação, porque ali é um ambiente onde você vai fazer um network, vai aprender, então é bem interessante, sim. Desde do seu ingresso na área de RH, eu imagino que, né, o mundo do RH tenha mudado muito. Mas falando especificamente dos 6 anos da sua presidência, como você enxerga essas mudanças que aconteceram nos últimos 6 anos? Eu acho que eu caí no olho do furacão, né? Acho que o primeiro desafio foi realmente a pandemia. Então, foi num momento onde o RH ficou no centro das atenções, porque de um dia para a noite a gente teve que tomar decisões do que fazer com as pessoas, se o negócio ia parar, se ia continuar, como proteger a saúde das pessoas, ao mesmo tempo como garantir, né, o funcionamento das empresas. Então, o RH foi muito importante, esteve dentro desses comitês de crise para ajudar a empresa a tomar decisões, como, né, colocar pessoal de home office, mandar equipamento, cadeira, lidar com todas as questões emocionais que as pessoas estavam passando. Então, o modelo de liderança mudou completamente, né, porque com as pessoas à distância, você deixou de ser aquela chefia que acompanha, né, como a pessoa está realizando sua tarefa. Você entregava a tarefa e ia ver o resultado lá na frente. Isso mudou completamente a forma de trabalho, mesmo depois da pandemia, a gente está vivendo isso agora. Então, assim, a pandemia já fez essa pequena revolução. Depois veio a transformação digital, que começou com o trabalho virtual e agora está nas questões da inteligência artificial, que a gente não está tendo nem tempo de absorver, né? Quando você aprende uma coisa, já está vindo outra. Mas acho que é para isso, acho que a humanidade evolui e a gente tem que acompanhar essas mudanças mesmo. E nesse contexto de pandemia, de home office, presencial, modelo híbrido, né, o digital, que algumas pessoas chamam, acabou que no começo muitos empresários entenderam, muitos líderes entenderam que o remoto seria um modelo a se perpetuar. E aí depois muitos voltaram atrás. Vocês têm vocês enxergam de que forma as diferenças e as qualidades de cada um desses modelos? Eu acho que tudo depende do negócio, para começar. Se eu tenho um negócio que é um serviço, um comércio que atende diretamente as pessoas, é óbvio que eu aí vou ter que ter um volume de pessoas trabalhando presencialmente, né? E aí o pessoal que é administrativo, que é gestão, às vezes fica meio dividido se vai ficar lá junto da equipe ou se fica remoto, né? Então, cada empresa está encontrando seu melhor formato. Da mesma maneira, as indústrias, né, que também exigem um trabalho presencial, é mais comum você ter equipes híbridas aí, né? Você tem o pessoal da planta, da fábrica, trabalhando presencialmente e as demais equipes trabalhando, às vezes, remoto, às vezes à distância. Mas eu acho que a tendência do remoto ela é irreversível e tem algumas áreas, como a de tecnologia, que isso não vai voltar, né? Então, você hoje tem empresas de tecnologia que tem profissionais no mundo inteiro. Ela não tem nem como ter um dia na semana junto, porque não tem esse junto, né? Só se cada um pegar um avião e se encontrar num lugar. Então, e eu acho que tem também essa geração que nem quer o trabalho presencial, né? Que já escolhe a empresa se ela permite o trabalho remoto, porque é isso, quer morar em qualquer lugar. O que a gente perde um pouco é essa gestão do conhecimento e da cultura, né, que o ambiente presencial proporciona. Então, o grande desafio aí das lideranças é como embarca, né, as equipes naquela cultura, no mesmo propósito, em momentos tão distantes, né? Mas acho que a gente está aprendendo muito com isso. Aprendemos rápido até. Sim. E agora é uma questão de adaptação. É claro que a gente tem gente que resiste, né?
Então, a gente tem aí algumas lideranças que não conseguem trabalhar se não estiver ali do lado da equipe. Mas a tendência é isso ir mudando e a gente incorporar esses novos modelos de trabalho. E chegando num equilíbrio, Chegar né? no equilíbrio. Uhum. A pandemia, ela trouxe, além dessa, outras questões. E uma delas é a nomenclatura do RH estratégico, que, na verdade, foi cunhado lá em 1980 pelo Chiavenato, mas que mais recentemente é que foi realmente popularizado entre as empresas aqui no Brasil. Mas muitas empresas acabam tendo um discurso de RH estratégico, mas na prática continuam com muitas práticas de RH tradicional. Como é que a BRH enxerga esse movimento e qual é, para que fique muito claro assim, para a nossa audiência, né, qual é a diferença significativa que tem nos resultados de uma empresa que realmente implementa um RH estratégico? Olha, se você tem uma empresa que consegue funcionar sem pessoas, você não precisa de um RH estratégico, certo? Mas se sua empresa depende de pessoas, o RH tem que estar no início do negócio, né? Participando das decisões, até de expansão, de venda, de compra, está com dificuldade de mercado. Então, o RH tem que estar envolvido porque vai poder contribuir na busca de soluções. Você tem que botar pessoas com outro tipo de qualificação, você tem que capacitar as pessoas que estão dentro da empresa. Então, tudo isso vai depender do momento que a empresa está passando. Mas ainda há empresários que acham que a RH é um grande DP, né? DP é aquela terminologia, departamento pessoal, que era só para cuidar de folha de pagamento, né? Que hoje é uma coisa bastante automatizada, né? Então não existe mais esse departamento, ficou o nome. Mas hoje você tem outras questões que estão no dia a dia, como todas essas que a gente citou aí, do trabalho remoto, das questões da epidemia que aparece, da tecnologia que está transformando e você tem que preparar as pessoas para esse novo modelo de trabalho. Então, hoje eu não consigo imaginar uma empresa de sucesso sem um RH estratégico, ou seja, aquele RH que está junto das decisões, das grandes decisões da empresa e ajuda a empresa a se preparar para isso. Uhum. E ajuda a empresa também a disseminar a cultura organizacional, né? Ah, sim. Entre os diferentes níveis da empresa. Isso, porque a gente, assim, acho que toda empresa tem uma característica, né? Como nós temos uma personalidade, né? Um é mais expansivo, outro é mais introspectivo. Então, as empresas também têm características que elas vão transmitindo e que às vezes vêm do seu fundador, né? Nós falamos aqui da Apple, que está aqui no prédio, então tem o Steve Jobs e tal. Então, assim, aquilo vai permeando, né, as outras gerações que vão chegando, mas é uma coisa forte daquela cultura. E várias empresas têm, né, uma história de cultura forte, que é um elo de ligação, né, dos valores, do propósito. Então, como é que você faz, você cuida para transmitir isso? Então, o RH é muito importante ajudando a você disseminar esses valores desde o momento da contratação, que é buscar pessoas que se identificam com aquela proposta, porque nada pior que você trabalhar num lugar que você não esteja alinhado com, né, com os valores daquela organização. Então, desde o momento que você busca essas pessoas até como é que você vai preparando elas e transformando internamente essa cultura. Uma outra questão também que brotou muito depois de pandemia foi a questão da saúde mental. Porque socialmente a gente passou por uma transformação significativa, então muitas pessoas realmente foram acometidas com questões psicológicas, mas isso impactou diretamente nas empresas, sem dúvida, né? Foi criada a legislação agora, recentemente, enfim. Como é esse olhar do RH? Como precisa ser esse olhar do RH hoje para essa questão da saúde mental dos seus colaboradores? É uma boa pergunta, Letícia. A gente tinha esse foco muito na saúde em geral, né? A saúde mental havia um preconceito até das pessoas admitirem que tinham alguma questão, né? As suas fraquezas, você tinha que ser sempre forte, estar sempre bem, né? E a pandemia mostrou que não é bem assim, as pessoas tiveram que admitir, né? Várias pessoas, inclusive lideranças, vieram a público declarar pelo que estavam passando. E isso foi muito importante, porque trouxe à tona essa questão. Então, hoje se fala mais sobre a segurança psicológica dentro das empresas, que é você estar num ambiente onde você possa ser o que você é, manifestar suas emoções, e da saúde mental como um todo. Além disso, a gente tem notado que uma das maiores causas de afastamento hoje das empresas é depressão, burnout, né, ansiedade. Então, está acontecendo, eu acho que a pressão
não é um problema só da empresa, né? A gente está pessoas passando por isso que não trabalham em grandes empresas. Mas hoje as cobranças que a gente tem são muito maiores. Você tem que estar o tempo todo, né? Você tem que ser perfeito em tudo que você faz, no trabalho, em casa, com amigos. Então, essa coisa das redes sociais, você está sempre se expondo. E a pressão da velocidade das coisas, né? A gente não tem mais esse tempo de se adaptando, né? Tudo é para ontem. E o nosso organismo está dizendo, peraí, não é bem assim, a gente tem algumas limitações aqui. Então, como é que a gente lida com isso? As empresas estão mais abertas, né? Estão cuidando mais da saúde, estão com olhar, oferecendo canais de comunicação para as pessoas que precisam, entendendo que isso é uma doença quando, né, você chega a um determinado ponto, que deve ser tratado assim, orientando as lideranças para identificarem, para apoiarem. A gente tem visto trabalhos muito bons de empresas que abraçaram tratar essa questão de frente. Que bom, porque vai além do âmbito corporativo, né? Aí ela pega um âmbito social importantíssimo aqui no nosso país. E aí eu gostei muito quando você falou das pessoas serem quem elas são, porque isso traz um outro mote que a gente precisa falar, que é a diversidade. As empresas estão mais diversas, sentiram a necessidade de abraçar a diversidade por N questões, até de mercado mesmo. Os próprios consumidores acabam também, muitas vezes, indo a favor de empresas que são mais diversas, gera uma simpatia, enfim. Então, isso também impactou, porque os RHs tiveram que se modificar ali para poder entender como abraçar a diversidade nas suas diferentes formas. A gente, assim, a causa da diversidade é uma causa muito ampla e que hoje as empresas não podem deixar de observar, por questões, primeiro, de mercado, porque o público, os clientes, é formado por pessoas diversas. Então, você não tem mais sentido você ter uma empresa como era no passado, quando eu comecei a trabalhar, né, de homens brancos tomando decisões de produtos que uma população diversa vai utilizar. Então, você tem que ter diversidade nos seus quadros. Né? Outra representatividade, eu sempre falo assim nas equipes com que eu trabalho, assim, gente, cadê os dados do IBGE? Quem somos nós? Somos assim, faixa etária assim, raça. E a gente tem que tentar ter representatividade dos números do IBGE. Se a gente não tiver, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí a gente vem dos dados das maiorias. Né? Primeiro foram as questões da mulher no mercado de trabalho, que aí eu sou uma parte, né, eu tenho lugar de fala no caso das mulheres, que eu venho aí de uma geração que teve que abrir algumas portas. Hoje, infelizmente, a gente já está vendo uma mudança, né? Até porque, por exemplo, os graduados, mais de 60% das pessoas que saem das universidades são mulheres. Então, assim, onde não tem como o mercado não absorver essa mão de obra, e você vai ver algumas áreas onde a presença feminina até começa a prevalecer. Não porque seja algum tipo de seleção inversa, né? Mas porque são os profissionais que estão saindo das universidades. Então, a gente agora tem espaços mais abrangentes para as mulheres, mas ainda temos questões nas posições de liderança, então nos principais cargos. Estamos avançando, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá. E nas questões de remuneração, que é uma situação tão preocupante, que o governo lançou uma lei recentemente, né, para acompanhar, e muitas empresas já faziam isso internamente, que é verificar o gap salarial entre homens e mulheres. Então, há várias iniciativas dentro das empresas para que isso não aconteça, né? E às vezes é desde o momento da contratação até as oportunidades de crescimento dentro das empresas. Mas aí a gente percebeu que, principalmente no Brasil e aqui no Rio, né, a gente tinha pouca presença ainda, ou representatividade de profissionais negros, né, nas carreiras mais bem pagas, de nível superior. Então, assim, o que a gente faz para avançar nisso, né? E fizemos, então, o programa Empresas Sem Barreira, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, botando algumas dicas no nosso site lá da BRH, brhrj.org.br. Quem quiser ter dicas de seleção, como é que faz, quais são os cuidados. São poucas regras. Legal, sabe? boa dica, hein, gente? São poucas. Assim, a número 1 tirem as barreiras que vocês colocam sem perceber. Por exemplo, exigência do inglês fluente.
né? Porque isso aí é uma barreira socioeconômica. Então, às vezes, tem empresas que nem são multinacionais, que nem todas as áreas precisam falar inglês e que colocam isso porque é um filtro. É legal, vou selecionar uma pessoa aqui que fala inglês. Abandonar um pouco esse conceito de faculdade de primeira linha, de formação, de localização, de residência, né? Que isso também é um filtro, por incrível que pareça. Algumas empresas colocam lá uma travinha no endereço. Então, assim, você começa a criar filtros, aí fala assim, poxa, meu processo seletivo é aberto, mas não apareceu nenhum candidato negro, não sei o que acontece. Então, acho que o primeiro passo é esse, é você ter consciência de que se não apareceu nenhum candidato negro, você fez alguma coisa errada. Né? E aí, se esse candidato chega dentro da empresa, como é que eu dou condições dele crescer dentro da organização? E o Crescer Sem Barreiras vem um pouco disso. A gente percebeu, nessas interlocuções com os RHs, que havia poucos RHs negros dentro das empresas. E você tem toda uma questão do acolhimento, né? Eu quero chegar num lugar e me sentir acolhida. E o olhar do selecionador também, que vai olhar para aquele candidato sem nenhum preconceito, sem nenhum viés. Então, é muito importante que dentro das áreas de recursos humanos você tenha pessoas negras também, tenha mulheres, tenha homens, tenha, enfim. A identificação. A identificação. Então, a gente começou um trabalho de identificar esses profissionais e trazer eles para perto, formando um grupo que se autodesenvolve, a gente dá oportunidades de mentoria e estamos fazendo uma rede que agora já está com 50 profissionais de RH e é incrível o poder, assim, impulsionador que esse grupo tem. Porque eles aí começam, se ajudam, um dia vai para uma empresa, outro vai para outra, indica uma vaga, e aí eles começam a ser vistos e a fazer uma carreira um pouquinho mais rápida. Então, acho que é muito importante e a gente está estimulando muitas empresas que façam esse movimento internamente também. Né? Abrir vagas de estágio, assim, criar condições para que você tenha aí uma proporção, 56% da nossa população é de negros e pardos, não tem sentido você não ter isso representado dentro da sua empresa. E aí, muito interessante, porque a gente está falando de RH, mas quando a gente fala de resultados, muitas pesquisas também já colocam que os resultados de empresas que abraçam a diversidade são melhores. Claro. Justamente por essa questão do IBGE. Achei super interessante vocês pegarem os dados do IBGE, porque você consegue entender quem está dentro da empresa fala com quem está com o público consumidor. Então, isso já é comprovado através de várias pesquisas. E não só isso, como os IPOs, várias empresas que estão abrindo IPO e estão abrindo isso aqui no Brasil e no mundo, que precisam agora se adequar a ter um conselho mais diverso, a realmente colocar em prática o que antes era um mero discurso. É verdade, agora é exigência de regulamento de várias empresas, então a gente tem que fomentar, né, o desenvolvimento dessas pessoas para que elas possam ocupar essas posições. Por exemplo, você falou em conselhos, há vários programas de mentoria e de desenvolvimento de conselheiras negras. Que legal. Porque assim, existem posições em aberto, que a gente ainda precisa preparar mais pessoas para concorrerem a essas posições, né? Mas esse quadro, graças a Deus, está mudando. E, Lúcia, eu acredito que tudo isso que a gente falou aqui seja tratado também no evento de vocês, que é o Congresso ABRH Rio. Isso, a gente realiza uma vez por ano um congresso de gestão de pessoas, que então ele não é só para profissionais, é para todo mundo que lida com equipes, né? E a gente vai fazer esse ano na Maria da Ana Glória, no dia 11 e 12 de junho. Ele tem uma área aberta, gratuita para visitantes, com vários expositores de serviços e produtos para recursos humanos. E temos também uma parte de palestras, de congresso, com assim, os mais variados temas ligados falamos aqui já de alguns de sustentabilidade, de diversidade, de mudanças, transformações, de cultura interna, nós também tratamos aqui. Então, vamos trazer especialistas desses assuntos, painéis muito interessantes, eu acho que para quem quer estar por dentro do que está acontecendo. E nós vamos dar um foco também no Rio de Janeiro, nessa grande potência que nós somos na área de entretenimento, de eventos. Assim, a gente brinca que tudo começou no samba, né, no carnaval, mas acho que o Rio tem essa vocação para a realização de grandes eventos. A gente teve recentemente aqui o show da Madonna, mostrou aí a capacidade de
de organização e rápida, né? Isso não foi um planejamento muito longo, né? Rapidamente se estruturou e eu acho que a gente ganhou essa expertise, a gente consegue fazer grandes eventos com poucos problemas. É claro que um outro problema vai acontecer, mas eu acho que no balanço geral eles são muito bons para a economia do Estado e bons, né, para quem vem, né? As pessoas voltam muito felizes por ter tido essa experiência. Então, acho que a gente tem que valorizar isso. Nós vamos ter aí o G20, que também vai ser um marco importante. Então, acho que tudo caminha para a gente valorizar essa economia criativa do Rio de Janeiro em vários setores. Sim, o Rio de Janeiro precisa voltar a ser um polo de eventos, de grandes eventos, né? A gente perdeu um pouquinho esse posto há um tempo, mas ainda bem que está retomando. O pessoal vai voltando. Né? Não adianta tirar daqui que depois volta para cá. Tem que botar de volta. A gente tem vários encantos aqui na cidade, né? E legal que vocês estão na Marina da Glória significa que o evento cresceu, então. Sim, a gente fazia em outros locais, mas esse ano a gente vai expandir bastante. A previsão são de 3.000 pessoas no evento. O espaço da Marina, por si só, é o retrato do Rio de Janeiro. Eu acho que é abençoado, né? Assim, de encantos, ali você não sabe para onde olha, de tanta beleza em volta. E ele representa muito esse esforço, né, que a gente tem aqui no Rio de proporcionar experiências diferenciadas. Então, acho que vai ser um encontro muito legal. Queria muito convidar você para estar lá com a gente. Obrigada, convite aceito, muito obrigada. Lúcia, agora voltando para a Lúcia, quais são as características pessoais que você identifica que foram cruciais para a sua trajetória? Olha, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Assim, eu gosto de aprender e continuo aprendendo. Né? Você fala, fulano, assim, está desatualizado. Não existe essa desatualizado se você é interessado e você está querendo sempre estar por dentro das novas tecnologias, né? Hoje a gente tem eu sou de uma geração que a gente agora está sendo denominada de geração unicórnio, porque ninguém sabe o que é e o que vai fazer com ela, porque são os novos velhos, né? A gente tá envelhecendo, mas com muita saúde, muita disposição pela vida e muita vontade de aprender. Então, a sociedade está ainda aprendendo como lidar com essa força que é importante, uma força intelectual e de trabalho, numa sociedade que está envelhecendo. Então, demograficamente, não é só dizer que as pessoas vão viver mais, é porque vamos ter menos jovens. E aí as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, vão ter que ter uma atividade mais tempo. Mas eu então, sempre fui movida por essa curiosidade. Eu acho que isso me fez interessar por vários temas diferentes. Então eu comecei na pedagogia, mas depois fiz mestrado em administração, depois fui aprender inglês. E outra lição é essa, você nunca considera que você está pronta, ninguém está pronto. Né? Você tem que estar a vida inteira aprendendo. Então tem a hora que você vê que você terminou um ciclo, bom, o que eu vou aprender agora? Né? Eu acho que agora nós estamos todos diante do desafio da inteligência artificial, né? Onde a gente vai se inserir, né? O que isso ajuda. Então, antes que você ser engolido por isso, onde que você vai usar isso para alavancar o que você já faz? Né? Então, eu acho que essa coisa da carreira é muito importante. Mas também eu tive a sorte de poder conciliar com propósito, né? De estar entre pessoas que tinham valores elevados. Então, eu dei muita sorte de trabalhar com pessoas que acreditavam no que faziam, que procuravam realmente fazer o melhor para as pessoas. Então, isso faz toda a diferença, né? Não adianta você falou assim, o que é uma carreira, né, bem-sucedida para você? É uma carreira onde você é feliz, para começar. Você não teve que violar os seus valores para você poder crescer e alcançar cargos mais elevados, né? Então, acho que isso até é uma diferença, essa geração que está chegando aí, né, que a gente discute aí tanta questão das gerações, ela é muito mais firme nas questões dos propósitos, né? Então, assim, isso aí não me interessou, não me identifico, nem vou. Né? É uma quebra de paradigma. É uma quebra. A gente, no passado, falava, não, mas é uma empresa sólida, empresa que paga bem, tem benefícios. Isso não basta. Né? Você realmente, qual é o ambiente que você vai encontrar nesse lugar? Você vai poder se desenvolver, vai poder ser quem você é. Então, acho que tudo isso é importante. Eu acho que, então, eu tive esses dois fatores, propósito e curiosidade, e com isso você chega onde você quiser. Basta sonhar. E evolução constante, pelo visto. Exatamente.
Para a gente finalizar, sucesso é um conceito muito subjetivo, cada um tem o seu. Sucesso para a Lúcia é o quê? Olha, para mim é ser feliz, tá? Eu acho que isso sempre permeou a minha vida, né? Eu abri mão, às vezes, de promoções, de cargos. Eu fiz uma coisa que é até interessante, que muita gente me pergunta às vezes. Eu parei 4 anos, eu saí de empresa no topo da minha carreira e dei um tempo de 4 anos, fui morar no interior e tal, uma questão de família, e que foi a experiência mais interessante que eu já fiz, porque eu tive que me reposicionar, né? Eu tinha uma carreira, um nome, trabalhava numa grande organização, e aí fui morar, assim, numa cidadezinha no interior que ninguém nem sabia o que que era recursos humanos, o que que eu fazia. Então eu tive que mostrar o meu valor pelo que eu era, e não pelo meu Legal. título, meu crachá, né? E foi uma experiência rica de aprendizados para mim. Depois eu voltei 4 anos e as pessoas falam, mas e se eu parar, o que que acontece depois? Aí tudo depende do que você fez nesses 4 anos, né? Você ficou parada no tempo, ou você continuou ligada, antenada nas mudanças e tal. E outra coisa é que você constrói uma reputação. Uhum. Então, para todo mundo que fala de carreira, o que que faz para melhorar a empregabilidade, eu acho assim, constrói uma reputação, que começa desde lá de trás, desde os seus colegas de faculdade, né? Sabe muito bem como você era, e depois as pessoas vão parar empresas, elas vão te indicar ou não, e as pessoas que trabalham com você, como é que você as tratou, depois quando você assume cargos de chefia, como é que você tratou os seus subordinados, né? Eu sempre brincava, o estagiário de hoje vai ser meu chefe amanhã, e É é isso verdade. mesmo. Então, felizmente eu tenho vários estagiários que trabalham comigo até hoje, são voluntários lá na BRH, pessoas maravilhosas. Então, acho que o sucesso é você ser fiel aos seus princípios e poder ser feliz fazendo aquilo que você tem vocação para fazer. Você encontrar sua vocação já é uma coisa muito difícil. E ela não aparece assim, né? Ela não cai em cima de você, você sonha com aquilo. Você vai construindo, você vai fazendo, né, alguns caminhos que vão te levar a isso. E aí você, quando perceber o que você quer fazer, você tem que colocar uma energia para conseguir. Sensacional. Lúcia, muito obrigada. Obrigada por você, adorei as perguntas. Espero que todos aproveitem aí para pensar um pouquinho, né, no papel que a gente tem aí na cuidando das pessoas. Com certeza. Obrigada.